No vídeo de hoje, vamos ver que o verdadeiro Israel, antes e depois de Cristo, é o Israel da fé, que vive um relacionamento espiritual e de aliança com Deus e atua como seu representante. Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o tema da lição de hoje é a descendência de Abraão. E o texto de hoje é 1 Pedro 2, no verso 9, que fala assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não existem motivos ou méritos humanos para justificar por que Deus escolheu Israel dentre todos os outros povos da época de Abraão. No tempo de Abraão, existiam povos mais avançados e capazes do que o ainda embrião Israel. Os hititas, os medos, os citas também eram descendentes dos filhos de Noé. Há três coisas que a gente pode entender aqui nessa questão. A primeira é que Deus é onisciente e não comete erros. E se ele escolheu Israel, é porque ele sabe que esse povo vai cumprir a sua missão. A segunda é que devemos valorizar essa escolha divina e lutar para pertencer a esse povo. A terceira é que devemos nos preparar, pois não se pode ser representante do Deus Todo-Poderoso sendo negligente. Temos que honrar essa dádiva de pertencer ao povo escolhido de Deus. A esse povo, que é Israel, Deus prometeu uma terra, que seria aquela região de Canaã, que hoje é a Palestina. E talvez você não tenha percebido, mas vale a pena ressaltar que é um ponto geográfico que une a África, a Europa e a Ásia. Ou é África, Europa, a Ásia, Não, África, Europa e a Ásia. Isso. Legal, né? Como se Deus já estivesse pensando nas viagens missionárias de Paulo. Pois é. E quando lemos Deuteronômio 28, vemos que a promessa dessa terra não era incondicional. Israel tinha que cumprir sua parte no acordo para usufruir dessa promessa. Se obedecessem à vontade de Deus, que representa a vida, o bem e a ordem, eles seriam abençoados nessa terra prometida. Porém, se desobedecessem, seriam amaldiçoados, com as consequências do caminho oposto ao de Deus, que termina, depois de muito sofrimento, em morte, e morte eterna. O ensinamento é muito claro aqui. Não existe vida sem o autor da vida. A bênção não pode ser recebida sem o doador da bênção. Como o contexto de Jeremias 11, no verso 8, indica, infelizmente, a história do povo de Deus foi, em grande parte, um padrão repetido de apostasia, seguido por um juízo divino, depois um tempo de arrependimento e depois um outro período de obediência. Um ciclo. Se não fosse a misericórdia desse Deus de amor, já teríamos deixado de ser esse povo santo. Já teríamos deixado de ser um povo. Vemos com isso que Deus realmente se importa conosco. Ele não quer um mero acordo com gente. Ele quer um relacionamento de amor verdadeiro. Devemos sempre nos vigiar para alimentar nosso relacionamento pessoal com Deus, pois quando é negligenciado, a chance de apostasia só aumenta. Naturalmente, o ser humano, por causa do pecado, ele já tende para a desobediência. Ele já tem uma inclinação natural para a desobediência. Sem um relacionamento saudável com Deus, vai ficando pior. A comunhão com Deus nos protege da apostasia e, consequentemente, da morte. Foi esse amor de Deus que preservou seus filhos até os dias de hoje. Somos o remanescente de Deus. Hoje, somos como flores em meio a ervas daninhas. Por mais que o mundo aparentemente seja um caos, os representantes de Deus estão espalhados pelo mundo pregando o santo e eterno evangelho. Somos um farol em meio às trevas. E essa situação foi anunciada por muitos profetas de Deus. E se você se perguntar, será que eu sou um desses remanescentes de Deus aqui na atualidade, levando luz para quem está nas trevas? Existe um texto na Bíblia que é João 10, no verso 27, que diz:
as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Se você ouve a voz de Deus, que está expressa na Bíblia, e segue essa voz no sentido de obedecer, bem-vindo ao time. Você é um remanescente. E como já foi dito na lição passada, mas vou falar de novo porque é importante, esse Israel, esse guerreiro de Deus, esse remanescente, esses representantes de Deus aqui na Terra, não é um Israel geográfico, e sim espiritual. Para fazer parte desse remanescente e herdar as promessas de salvação desse Deus maravilhoso, não precisa nascer em Israel ou ter os genes de Abraão, mas sim ter a fé semelhante à de Abraão, que em seu tempo teve fé em Jesus Cristo. Então, se você escutou a voz de Deus e professou a fé em Jesus Cristo, não perca tempo, meu guerreiro. Junte-se a nós na pregação do Evangelho para que Deus estabeleça seu reino eterno e dê um fim nesse caos generalizado. E se você ainda não faz parte desse Israel espiritual e quer ser um remanescente de Deus, quer herdar as promessas de salvação de Jesus, quer viver a eternidade, meu Deus, quem é que não quer uma coisa dessa, mano? Deixa aí nos comentários que depois eu leio e a gente conversa melhor sobre essa questão, ok? Meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje. E mais uma vez eu falo que se você ficou com dúvidas ou tem alguma pergunta, escreve aí nos comentários que eu dou uma olhada e depois eu mando direto para você aí a resposta. E também, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com as outras pessoas que você conhece, as outras pessoas que você ama. Fique com Deus e até a próxima semana.